A deputada Cris Tonieto defendeu, em sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a imediata anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Mencionando a presença no local de familiares dos presos, ela explicou: um dia para essas pessoas equivale a uma eternidade. Cris Tonieto disse: sabemos que esses pais e mães de família estão sofrendo. É lamentável ver parlamentares tripudiando do sofrimento alheio, do sofrimento de pais e mães de família. Para uma filha que está sem o pai, que foi preso injustamente, com certeza esse dia está equivalendo a uma eternidade. Algumas pessoas estão considerando que deveríamos esperar um momento político adequado. Não existe um momento político adequado em uma situação como essa. Realmente, a justiça tem pressa. Estamos diante de um cenário crítico no nosso país. Estamos assistindo a diversas arbitrariedades. A deputada rolou uma série de abusos que foram cometidos, dizendo: pessoas que nem sequer estavam em Brasília foram presas. Pessoas que nem sequer cometeram crime foram presas. Realmente, nem deveríamos estar falando de anistia, porque, sinceramente, estamos tratando de pessoas inocentes. Quem realmente cometeu crime merece uma pena. Agora, nessa desproporcionalidade, Tonieto explicou ao que estamos assistindo no nosso país. Estamos assistindo a violações reiteradas do devido processo legal. Estamos assistindo ao sistema acusatório sendo absolutamente esquecido. Estamos assistindo a abusos de poder, arbitrariedades, desrespeito ao Código de Processo Penal, desconsideração dos pareceres da PGR. Há pessoas sendo julgadas pelo STF sem terem foro naquela corte, por prerrogativa de função. Temos visto violações sucessivas de direitos humanos, desrespeito a princípios constitucionais, como individualização da pena e individualização das condutas. Isso não aconteceu nesse caso. O princípio da proporcionalidade parece que nem sequer existe, porque não está sendo respeitado. Então, estamos assistindo, como já vimos em outras ocasiões, à criação de tipos penais e da figura do flagrante eterno, do flagrante permanente. Enfim, as sucessivas violações à Constituição Federal, aos princípios constitucionais. Esta CCJ jamais poderia estar fechando os olhos para isso. Os parlamentares que juraram honrar a Constituição Federal não poderiam estar fechando os olhos, sendo coniventes, sendo condescendentes com esse cenário arbitrário e de abusos que coloca famílias em risco. A deputada explicou a necessidade de se recuperar o Estado de Direito e o reequilíbrio entre os poderes. Devem ser corrigidos os excessos, os arbítrios. Isso realmente precisa ser corrigido e esse é um papel do parlamento brasileiro. Nós estamos aqui para corrigir esses erros, esses equívocos. Cris Tonieto lamentou a conduta dos deputados de esquerda que apoiam a ditadura e os abusos de autoridade porque os favorecem no momento, apontando: estamos falando de uma sucessão de incoerências. Estamos assistindo a uma demonstração de insensibilidade coletiva dirigida a pessoas que estão sofrendo. Da mesma forma, o outro lado tem seletividade no que defende. Eles escolhem o que vão defender. Preciso reafirmar meu apoio a esta PEC, porque o parlamento tem o dever de colocar um limite nessas decisões monocráticas. Diversas vezes, o peso da caneta de um ministro parece valer muito mais do que a decisão de 594 congressistas. Isso é colocar em equilíbrio o Estado democrático de direito, ou melhor, a República? Os poderes da República deveriam estar irmanados. O artigo 2º da Constituição Federal determina que os poderes devem ser independentes e harmônicos, mas para isso precisa haver respeito mútuo entre os poderes. Não pode haver um agigantamento. Então, aqui, em relação a essa PEC, eu preciso dizer que o nosso apoio é justamente para trazer esse reequilíbrio para os poderes da República.
Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro, que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Deputada Cristianito. Senhora Presidente, novos colegas parlamentares, primeiro eu gostaria de lamentar profundamente e pedir aqui, desejar, na verdade, minha solidariedade a todos os presos, todas as famílias dos presos, sem dúvida alguma, como falei ontem, um dia para essas pessoas equivale a uma eternidade, porque sabemos que tem pais e mães de família, tem pessoas sofrendo, e é lamentável ver parlamentares que parece que estão tripudiando do sofrimento alheio, sofrimento de pais e mães de família. Uma filha que está sem seu pai, que foi preso injustamente, com certeza, esse dia está equivalendo à eternidade. Então, algumas pessoas estão colocando como se tivéssemos que esperar um momento político adequado. Não tem momento político adequado numa situação como essa. Realmente, a justiça tem pressa. E aqui a gente está diante de um cenário crítico no nosso país. Nós estamos assistindo a diversas arbitrariedades. Estamos no parlamento. Estamos diante de diversos parlamentares que representam segmentos da sociedade. Aqui não estamos falando de polarização política. Muitas pessoas politizaram até essa questão das prisões ocorridas no 8 de janeiro. Detalhe, pessoas que
sequer estavam em Brasília e que foram presas. Pessoas que sequer cometeram um crime. Então, realmente, nem deveríamos estar falando de anistia, porque, sinceramente, são pessoas inocentes. Quem realmente cometeu crime merece uma pena. Agora, nessa desproporcionalidade, o que nós estamos assistindo no nosso país? Estamos assistindo a nada menos do que violações reiteradas do processo, devido processo legal. Estamos assistindo o sistema acusatório simplesmente ser absolutamente esquecido. Estamos assistindo abusos de poder, arbitrariedades, desrespeito ao Código de Processo Penal, desconsideração dos pareceres da PGR. E eu estou falando aqui do ponto de vista, inclusive, jurídico, considerando que aqui nós temos na CCJ não só pessoas, naturalmente, da área do direito, mas todos que estão na CCJ observam a luz da Constituição Federal. Nós temos também, por exemplo, pessoas sendo julgadas no STF sem ter foro por prerrogativa de função. Temos visto violações sucessivas de direitos humanos, desrespeito aos princípios constitucionais, individualização da pena, individualização das condutas. Isso não aconteceu nesse momento. O princípio da proporcionalidade parece que sequer existe, porque não está sendo respeitado. Então, nós estamos assistindo, como já vimos em outras ocasiões, a própria criação, não só de tipos penais, mas também criação daquela figura do flagrante eterno, flagrante permanente. Enfim, então são sucessivas violações à própria Constituição Federal, aos próprios princípios constitucionais. E essa CCJ jamais poderia estar fechando os olhos a isso. Os parlamentares que juraram honrar a Constituição Federal não poderiam estar fechando os olhos e sendo coniventes, sendo condescendentes com esse cenário arbitrário de abusos e colocando famílias em risco. E sim, em risco, porque vimos aí também acontecendo uma morte sob a tutela do Estado, como foi muito bem colocado anteriormente. Enfim, um agigantamento do Poder Judiciário, muitas vezes sufocando prerrogativas que são do Parlamento. Da mesma forma, nós estamos assistindo à hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, inclusive enquanto órgão de controle de constitucionalidade. Aqui ninguém está querendo acabar com as funções dos outros poderes, de jeito nenhum. As funções constitucionais, aquilo que está dentro das balizas constitucionais, é evidente que deve ser preservado. Agora, o que deve ser corrigido? Os excessos, os arbítrios. Isso realmente precisa ser corrigido. E esse é um papel do parlamento brasileiro. Se nós não estamos aqui para corrigir erros, equívocos, porque quando a Constituição Federal ela foi promulgada na década de 1980, ou seja, em 1988, que ela foi promulgada, houve uma preocupação realmente com a contenção dos excessos do Executivo, da mesma maneira do próprio Poder Legislativo. Agora, ninguém se preocupou em colocar ali balizas para realmente conter os excessos e os abusos do Judiciário. Então, o que estamos fazendo agora com a PEC 8 e tantas outras medidas que são necessárias para o reequilíbrio dos poderes? O objetivo é justamente a manutenção do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, que muitos falam, mas na verdade poucos praticam, porque assistem de camarote essas violações e nada fazem. São inertes. E isso é muito triste, senhora presidente. Realmente perceber que parlamentares estão franqueando esse tipo de conduta. E realmente isso recai sobre nossas cabeças, porque isso também é o senso de responsabilidade de cada um. As incoerências do outro lado a gente está acostumado a ver. Até porque MST invadindo terras, isso é justiça social. Agora, um cidadão de bem defendendo sua propriedade privada, isso aí é vandalismo. Da mesma forma, saidinha para criminosos, isso é possível, isso são direitos humanos sendo assegurados. Agora, da mesma forma, no sentido contrário, anistia para presos políticos do 8 de janeiro, isso é um absurdo completo. Então, quer dizer, a gente vê uma incoerência. Da mesma forma, a gente vê que aumento de pena, que a gente tanto deseja, evidente, né, para recrudescer as leis penais, aumento de pena para estupradores, para pedófilos, para latrocidas, para a esquerda, isso seria um absurdo. Seria impensável. Agora, pena de morte para bebês inocentes no ventre das suas mães, isso eles defendem. Quer dizer, aborto, eles defendem. Então, quer dizer, gente, a gente está falando aqui dessa sucessão de incoerências. A gente está assistindo aqui uma insensibilidade coletiva, com pessoas que estão sofrendo. Da mesma forma, uma seletividade do outro lado. Eles escolhem o que eles vão defender.
Então, quer dizer, eu preciso reafirmar não só o meu apoio a esta PEC, que quando a gente fala, por exemplo, que o parlamento tem o dever de colocar um limite até mesmo nessas decisões monocráticas, é porque por diversas vezes o peso de uma caneta de um ministro parece que vale muito mais do que 594 congressistas. Isso é colocar em equilíbrio o Estado Democrático de Direito, ou melhor, a República, que deveria sim estar vendo os poderes da República sendo irmanados, ou seja, quando a gente fala do artigo 2º da nossa Constituição Federal, a gente está vendo o quê? O que a gente está assistindo? A gente está vendo que os poderes, eles devem ser independentes e harmônicos, mas para isso precisa haver o respeito mútuo entre os poderes. Não pode haver um agigantamento. Então, aqui, essa PEC, eu preciso dizer que o nosso apoio é justamente para trazer esse reequilíbrio para os poderes da República. Muito obrigada, senhora presidente. Deus abençoe a todos.